A Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do Brasil, nos últimos anos tem acumulado prejuízos colossais. Muito vem se especulando sobre sua falência, mas nesse vídeo nós vamos tentar entender a nova estratégia da Magalu que pode ser sua salvação. De Amazon brasileira a um dos maiores fiascos da Bolsa de Valores de São Paulo. Isso resume os últimos anos da Magazine Luiza. A empresa está há mais de meio século no mercado nacional e sua importância é tão extensa quanto sua história. Grandes também são seus problemas, que se acumulam na companhia que passou os últimos anos em uma montanha-russa financeira. Em 2019, suas ações eram cotadas a quase R$40. Hoje, valem 3. E apenas 4 anos separam essa queda brutal, o que serve para mostrar o fundo do poço que a companhia chegou num curto espaço de tempo. E eu digo curto porque a crise da Magalu começou a dar as caras em 2021 e se consolidou de lá para cá. Recentemente, a empresa divulgou que teve um prejuízo líquido de quase R$310 milhões no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período de 2022, ela também havia fechado no vermelho, com um déficit de quase 100. Esse número, triplamente maior em apenas um ano, só evidenciou a situação preocupante de uma das maiores varejistas do Brasil. Mas aqui é importante apontar que os infortúnios financeiros que acometem a companhia de Luiza Trajano não são exclusivamente por deméritos próprios. A gestão da companhia pode ser amplamente criticada, mas o cenário macroeconômico do Brasil e do mundo também contribuíram com essa crise da Magalu. A inflação que nós estamos experimentando impactam diretamente o setor de varejo, em especial pelo fato do remédio usado para combatê-la, a subida da taxa de juros. O Brasil saiu de sua menor taxa de juros histórica em 2020 para uma Selic atual de 13,75%. Os juros mais altos encarecem o crédito e têm um impacto direto no setor varejista, que faz muito uso de operações financiadas, seja comprado de fornecedores no atacado, seja vendendo para os clientes no varejo. Agora veja como a problemática econômica brasileira, impulsionada pela inflação e por juros altos, exerce um papel fundamental nas contas de uma varejista do porte da Magalu. No último trimestre de 2020, quando os juros estavam no patamar mais baixo de nossa história, a companhia obteve um lucro de R$219 milhões. O crescimento dessa época não era impulsionado apenas pelo crédito mais acessível, naquele momento em que a inflação ainda não era problema. A Selic baixa contribuiu bastante para o boom do grande motor da Magalu, as vendas online. 80% das vendas naquele ano vieram dos canais digitais. A força da Magazine no e-commerce ainda se mantém, pois junto do prejuízo divulgado nos 3 primeiros meses de 2023, ela revelou um número muito positivo. As vendas no comércio virtual cresceram 11% no mesmo período. E é no mundo digital que a companhia aposta em se expandir para conseguir se salvar. O ponto forte do Magazine Luiza já foi a própria loja de varejo. A companhia cresceu ao abrir desenfreadamente lojas físicas Brasil afora. Mas o mundo mudou e a abertura de lojas físicas, apesar de ainda serem importantes, podem não contar toda a história de uma grande empresa. Ao contrário da Havan, que direciona sua atenção para um público que prefere comprar nas lojas físicas, a empresa dos Trajano tem no comércio virtual a base de sustentação do seu negócio hoje. A empresa foi, inclusive, uma das primeiras a criar uma assistente virtual para ajudar na interação dos usuários com o mundo digital. Seu marketplace condensa suas lojas físicas e site sob uma única marca, Magazine Luiza. Mas apesar dessa política unificada ter sido um acerto, fortalecendo a marca, a Magazine Luiza está se expandindo para além do próprio nome. Isso pode ser visto pela compra da marca de artigos esportivos Netshoes em 2019 por $62 milhões. O mercado acreditava que a expertise da Magalu seria suficiente para garantir que a Netshoes se consolidasse como um negócio lucrativo. Na época da compra, o diretor comercial da Magazine Luiza, Fabrício Garcia, afirmou que adquirir a Netshoes introduziria a rede varejista numa nova categoria, não só pela venda dos artigos esportivos da nova marca, mas também pela adesão definitiva da Netshoes ao comércio eletrônico, o que já era seu grande objetivo 4 anos atrás. Essa aquisição foi uma das primeiras etapas do plano de expansão da marca dos Trajano. De lá para cá, o conglomerado se estendeu em várias direções, tendo comprado mais de 20 empresas. Um número significativo de absorções feitas por uma empresa que está, há algum tempo, registrando prejuízo atrás de prejuízo. Só que com tantas novas empresas sob seu guarda-chuva, o valor de mercado da Magalu aumentou em R$150 milhões. Numa entrevista à revista Exame, o vice-presidente
presidente de negócios do grupo, Eduardo Galanternick, declarou que a empresa planeja muito bem os setores em que adentra. E diante desse amontoado de aquisições, muito se especulou sobre qual era o objetivo da Magalu, onde a companhia queria ou quer chegar. Então ventilou-se a ideia de que a companhia queria todos os seus negócios unificados numa só plataforma, criando o chamado Super App. Os Super Apps nada mais são que aplicativos que reúnem várias funções num único lugar, permitindo que o usuário resolva mais de um problema de uma vez só, sem precisar trocar de aplicativo para isso. Esse modelo é muito popular na China, com o WeChat, o mensageiro mais usado da Ásia. Eles se destacam bastante por serem acessados com alta recorrência e criarem sistemas digitais integrados. O ponto forte é a eliminação da necessidade de você precisar baixar outro aplicativo para executar outra função. Só que um Super App nos moldes do WeChat não é popular em terras tupiniquins ainda. No caso da Magalu, talvez os trajanos estejam mirando, na verdade, no modelo da Amazon, onde o aplicativo vende de tudo. Outra aquisição do grupo foi a livraria online Estante Virtual, pela qual a empresa pagou mais de 30 milhões de reais. Com isso, em torno de 20 mil livros passaram para a prateleira da varejista. Hub Sales, Aikfome, GFL, Bit 55 e Jovem Nerd foram outras adições para o cada vez mais extenso portfólio de marcas da Magazine. E aqui é importante notar como são empresas de ramos extremamente diversificados, desde plataforma de venda, passando por delivery de comida e chegando a um site de cultura pop. Essa cruzada continuou em 2021 com a compra do Kabum. A Magalu pagou a fortuna de 3 bilhões e meio de reais por uma das principais empresas de comércio eletrônico do país. No entanto, para concretizar o negócio, ela teve que distribuir 125 milhões de ações para levantar os quase 4 bilhões de reais. Uma operação cara e que precisa se pagar. Do contrário, a varejista terá queimado o caixa à toa. No ano anterior à compra, a Kabum tinha obtido uma receita bruta de 3 bilhões e 700 milhões de reais. E nos 24 meses que antecederam a aquisição, o e-commerce havia registrado um crescimento acumulado nas vendas de 220%. Ou seja, a Kabum já tinha imponência no comércio eletrônico, um ramo em que ela era concorrente da Magalu. Mas depois disso tudo, a expansão iniciada pelos Trajano deu frutos? Ao entrar no site da Magazine Luiza, você encontra uma parte dedicada ao grupo empresarial. A marca intitula essa aba como Nosso Ecossistema, num esforço para demonstrar que todas suas empresas interagem entre si de forma harmônica e para mostrar que está tudo sob um único guarda-chuva. E deve ser um guarda-chuva bem grande, pois são 21 empresas sob ele. No total, o site mostra 26 marcas, mas aqui desconsideramos, para efeitos didáticos, as que operam em função da matriz, como o Magalu Pay e o consórcio Magalu. Nesse cenário, ao entrar no site, você observa que, de fato, a Magazine Luiza buscou e construiu um ambiente virtual completo em termos de comprar, contando até com uma carteira digital. Ela, inclusive, intitula o próprio aplicativo como Super App e alardeia suas propagandas com essa nomenclatura. Mas apesar de lutar por uma interação completa entre suas marcas, na busca do ecossistema perfeito, não dá para dizer que esse objetivo foi atingido. As marcas adquiridas pela Magalu ainda funcionam de forma descolada da empresa matriz aos olhos do público geral, diferente do que vemos na Amazon, onde tudo parece pertencer à mesma empresa. No site da varejista, não é fácil encontrar artigos esportivos da Netshoes, e o site próprio da Netshoes funciona de forma absolutamente independente. As marcas não se conectam nesse campo. O mesmo vale para o Kabum e para a Estante Virtual. Para identificar as duas como de propriedade da Magalu, você precisa rolar a página até o fim, onde estará escrito para todo mundo entender que essas companhias fazem parte do grupo empresarial. Em certa medida, é possível afirmar que dentro do próprio ecossistema dos Trajano existe concorrência. Ao querer comprar um aparelho eletrônico qualquer, como um computador, muitas pessoas pensam no Kabum como primeira opção, mas a Magalu oferece o mesmo produto pelo mesmo preço. Claro que, financeiramente falando, não há prejuízo se essa venda é feita pelo Kabum ou pela Magalu, só que em termos de marca, existe uma disputa por atenção, ao invés de fortalecimento. O ecossistema, então, não é tão integrado quanto busca ser, mas isso demanda tempo, ainda mais com a Magazine Luiza passando por esse momento de tantas crises financeiras. Mas se olharmos para o antes e depois desse processo de grandes compras, o que os números irão nos dizer? Bem, em 2019 a Magazine Luiza registrou 27 bilhões e 300 milhões de reais em vendas totais e um lucro de 922 milhões. Em 2020
2022, após tantas negociações, a empresa registrou 60 bilhões de reais em vendas totais. Contudo, como você viu no início do vídeo, o faturamento pode estar alto e o lucro não vir, por causa dos custos com fornecedores e bancos. E foi isso que aconteceu no ano passado, quando a empresa teve um prejuízo de quase 36 milhões de reais. Mas vale destacar também os pontos positivos para a companhia. Ao comprar a Netshoes, existia uma expectativa de que a Magalu recuperaria a marca esportiva, e isso aconteceu. Em 2021, 2 anos após a compra, a Netshoes registrou seu primeiro ano rentável da história, com um lucro de 135 milhões de reais. Quanto ao KaBuM, a rede varejista reportou, no último mês de março, que o e-commerce vendeu 4 bilhões, mantendo um patamar semelhante ao de antes da aquisição, e lucrando 180 milhões de reais, o que depõe a favor da administração dos Trajano. Os números positivos das novas empresas são uma boa notícia, enquanto a matriz chafurda em prejuízo. Mas ainda existe um problema para Magalu e que envolve diretamente o KaBuM. Os fundadores do e-commerce acusam a varejista de tê-los demitidos sem justa causa. A Magalu afirma que fez isso porque os irmãos Thiago e Leandro Ramos estavam trabalhando juntos para criar uma nova empresa que seria concorrente da companhia. Os irmãos entraram com uma ação judicial contra a Magazine, alegando que a dispensa foi uma retaliação por eles terem questionado judicialmente o processo de compra. Eles acusam o Itaú, banco intermediador do negócio, de favorecer apenas a varejista. Eles negam que estivessem trabalhando num projeto de empresa secundária para competir com a KaBuM e, consequentemente, com a Magalu. Eles também afirmam que foram afastados para não receberem o restante da venda do KaBuM. A etapa final de compra envolve o pagamento de 50 milhões de ações previsto para janeiro de 2024, condicionado ao cumprimento de metas. E tudo indica que isso ainda vai dar pano para manga. Mesmo com faturamento alto, os prejuízos assombram os Trajano num cenário onde os juros altos não dão trégua na luta incessante de combate à inflação. Um governo com menos gastos ajuda a conter a inflação. Contudo, mesmo sabendo das propostas de Lula para aumentar esses gastos, o que ele afirmou diversas vezes durante a campanha, Luiza Trajano apoiou o atual presidente publicamente. Isso sabendo que, entre 2013 e 2006, Lula deixou a Selic bater 26,5%. Os gastos excessivos dessa administração, com a recente anuência do Congresso na aprovação do novo arcabouço fiscal, são o maior motivo para que o Banco Central suba a taxa de juros. É a única forma de evitar uma aceleração da inflação, que castiga tantos mais pobres. A Magazine Luiza definitivamente foi às compras, e os próximos anos serão decisivos para saber se essas aquisições terão o efeito esperado. Se não, elas podem deixar de ser a salvação da companhia para se tornarem um gigantesco prejuízo que pode levar ela ao fim. Agora me responda uma coisa, uma renda extra de $1.000 por mês te ajudaria de alguma forma? Sim, eu gravei uma aula secreta e gratuita ensinando passo a passo que eu e centenas de pessoas comuns utilizamos para construir uma nova fonte de renda com segurança e previsibilidade, através do YouTube, sem precisar se expor, sem precisar de muito tempo livre e sem precisar largar o seu emprego atual. Para acessar essa aula antes que ela saia do ar, basta clicar no link da descrição ou apontar a sua câmera para esse QR Code aqui. Quer saber por que a Van está indo de vento em popa enquanto suas concorrentes, como a Magalu, estão na berlinda? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!